Olá, queridos, tudo bem? Aqui é a Gabi, professora de Física. Antes da gente começar, se você está gostando dos vídeos aqui do canal, já se inscreve para você não perder a resolução de nenhuma prova. Agora sim, vamos lá. Nós estamos resolvendo a prova da Unesp, da segunda fase, agora do meio do ano, de 2025, e a gente está na questão 20. Um recipiente constituído de vidro tem uma base de espessura D e contém água até uma profundidade 2D. Uma fonte de luz monocromática colocada no ponto P emite dois raios de luz, R1 e R2, que atravessam esse recipiente conforme mostra na figura. A tabela apresenta os índices de refração absolutos do ar, da água e do vidro. Adotando o seno de 49 como sendo 3 quartos, calcule, na letra A, o valor do ângulo θ em graus, e na letra B, o valor da razão entre os intervalos de tempo em que o raio R1 atravessa a camada de vidro, que é o ΔTV, e a camada de água, que é o ΔTA. Bom, vamos primeiro por partes. Letra A, a gente quer saber quanto que vale o ângulo θ, que é esse ângulo que eu vou indicar para vocês aqui no próprio desenho do exercício. Bom, então, o que nós sabemos em termos de geometria, assim, né? Pensando só no R2, no raio R2. Por que eu vou usar o raio R2? Porque o θ aqui é um ângulo que está relacionado com a refração desse raio. Então, eu meio que para a letra A vou ignorar a existência do raio R1 e vou olhar apenas para o R2. Então, por geometria, esse θ que está anotado aí é o mesmo que este ângulo θ aqui. Aí o raio sofre refração, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Por que alfa? Porque eu quis. Podia ter sido qualquer outra letra grega ou não. E esse ângulo alfa é o mesmo que vai estar aqui em cima, alfa, certo? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar a lei de Snell duas vezes. Uma vez pensando que, na verdade são as três etapas aí, né? Um deles é o raio de luz passando do vidro para a água e depois passando da água para o ar. Então eu vou fazer meio que a mesma conta, usando valores diferentes, claro, mas duas vezes. Então vamos aqui para baixo, na resolução do item A. Então vamos lembrar, lei de Snell. A gente tem que o índice de refração, eu vou usar aqui do ar. Eu poderia começar, tanto faz na verdade, aqui a ordem, né? Eu posso fazer do vidro para a água e depois da água para o ar, ou eu posso fazer do ar com a água e da água com vidro. A ordem não faz muita diferença. Mas como eu quero saber o ângulo θ, eu vou vir de cima para baixo, porque o ângulo que eu sei aqui é o de 49 graus. Então eu tenho que o índice de refração do ar vezes, nesse caso aqui, o seno de 49, que é o ângulo formado com a normal aqui em cima. Aqui. O ângulo formado com a reta normal, 49. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a água, mas dessa vez o ângulo aqui é esse ângulo que eu chamei de alfa. Então, vamos ter que o índice de refração da água vezes o seno desse ângulo alfa. Índice de refração do ar, 1. Seno de 49, o exercício falou aqui que é para a gente utilizar. Deixa eu grifar essa informação. O exercício falou que é para a gente usar como sendo 3 quartos. E depois, o índice de refração da água vale 4/3, que está aqui. E o índice de refração, 1, a gente meio que já sabia, né? Do ar. Então, seno de 49, 3 quartos. Índice de refração da água, 4/3. Vezes o seno de alfa. Então, este 3 que está aqui dividindo, passa para cá multiplicando. Esse 4 que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Então, no final, a gente vai ter que o seno do alfa, ele vai ser 3 vezes 3 dividido por 4 vezes 4, certo? Que vai dar 9/16. Então, o seno do alfa aqui
9/16. E aí, como eu falei, a gente repete a mesma conta, só que dessa vez, em vez de ser entre o ar e a água, a gente vai fazer entre a água e o vidro. Mas exatamente a mesma conta. Então, segunda parte aqui, o índice de refração da água vezes o seno do mesmo ângulo alfa vai ser igual ao índice de refração do vidro vezes o seno, e aí nesse caso é o seno do ângulo θ, que está aqui, ó, formado entre alfa e θ, certo? Índice de refração da água, o mesmo que eu usei antes, são 4/3. Seno do alfa, o ângulo que eu calculei, 9/16. Índice de refração do vidro, 3/2, tá aqui. Então, 3/2 vezes o seno do ângulo θ. Aqui a gente consegue simplificar, né? Então, 3 eu simplifico com o 9, embaixo fica 1, em cima fica 3. 4 com 16 a mesma coisa. 4 eu vou dividir por 4, fica 1. 16 eu vou dividir por 4, fica 4. E aí a mesma história de antes. Esse 2 que está aqui dividindo passa multiplicando, este 3 que está aqui passa dividindo. Então a gente vai ter que o seno de θ vai ser igual a 3 vezes 2 dividido por 3 vezes 4. Consigo simplificar de novo. O 3 eu simplifico com o 3, então fica 1 em cima, 1 embaixo. E o 2 eu simplifico com o 4, fica 1 em cima, fica 2 embaixo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, o seno do ângulo θ é meio. E aí, seno de qual ângulo vale meio? 30, certo? Esse é um daqueles ângulos que a gente sabe de cabeça. Então, o ângulo θ aqui vale 30 graus. Essa é a resposta do item A. Aí, na letra B, ele pede para você calcular qual que é a diferença entre os intervalos de tempo. Bom, então vamos lá para a letra B. Vamos começar pensando aqui em relação a distâncias. Nós queremos saber qual que é o tempo que demora, tudo para o raio R1, então dessa vez a gente vai ignorar o raio R2, vamos olhar só para o R1. O tempo que ele demora para atravessar a camada de vidro, que é o ΔTV, e a camada de água, que é o ΔTA. Então, aqui a gente tem as diferenças de distância. No vidro ele anda uma distância d, na água ele anda uma distância 2d. Aí você pensa assim, pô, mas a velocidade é a velocidade da luz. Se em um ele tem que andar a distância d, no outro ele tem que andar uma distância 2d, então a relação entre os tempos vai ser ou o dobro ou a metade, aí eu não vou nem entrar em consideração aqui em qual é um qual é outro, mas enfim, então vai ser sempre 1 para 2, assim, né? O que você tem 2 vezes a distância, você vai demorar 2 vezes mais tempo, já que a velocidade é a mesma. Então, não. Por quê? Porque o índice de refração é diferente entre os dois meios. E aí o índice de refração é o quanto que a velocidade muda, na verdade é uma razão, né, entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade, ao contrário, na verdade, né, o índice de refração é a velocidade, a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Então, a velocidade da luz vai ser diferente, ela não vai ter o mesmo valor no caso de estar passando pelo vidro ou de estar passando pela água. Por isso que a resposta aqui não vai ser nem 2 nem meio, e como eu falei, eu nem entrei aqui no mérito de qual é um qual é outro. A gente primeiro precisa pensar em qual que é o valor que você vai ter de velocidade em cada um dos meios, para depois poder calcular qual que é a razão entre os tempos. Então, de novo, a gente vai fazer a mesma conta 2 vezes, claro que com valores diferentes. Um vai ser levando em consideração o vidro, o outro vai ser em relação à água. Esse exercício aqui, ele não é um exercício difícil, mas como os valores não são fornecidos, é uma resolução bastante literal, que acaba dificultando um pouquinho a resolução. Então, a gente vai começar
com a água. Por quê? Porque eu quis. Então a gente tem que o índice de refração da água, ele vai ser, como eu disse, a velocidade da luz dividido pela velocidade que a luz tem passando pela água. De acordo com o exercício lá em cima, o índice de refração da água, a gente usou aqui embaixo, né? É 4 terços. Então eu vou ter que esse índice de refração é 4 sobre 3. Isso vai ser a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz na água. Ou seja, a velocidade da luz na água vai ser igual a 3C sobre 4, certo? Então eu passei este 3 aqui para cima multiplicando e esse 4 aqui para baixo dividindo. Isso vai ser a velocidade da luz na água. Bom, então vamos calcular o ΔT da água, levando em consideração que essa é o valor da velocidade da luz nesse meio. Então a gente vai ter que a velocidade da luz na água vai ser o ΔS percorrido na água dividido pelo ΔT da água. Eu vou chamar só de ΔTA, porque o exercício colocou como ΔTA, mas eu não sei, assumi o AG aqui. Então vamos pensar. A velocidade da luz na água, a gente já tem 3C sobre 4. O ΔS da água, vamos olhar aqui em cima no desenho. ΔS da água vai ser esse 2D aqui, certo? Então voltamos lá embaixo. O ΔS a gente vai substituir por 2D. E o ΔT da água é o que eu quero saber mesmo. Então, nesse caso, mesma coisa aqui, ó. Eu vou passar esse 4 aqui multiplicando e esse daqui para cá dividindo. Então, a gente vai ter que o ΔTA vai ser igual a 4 vezes 2D dividido por 3C. Ou seja, vai ser 8D sobre 3C. Isso tudo foi só para calcular quanto que é o tempo que demora para a água atravessar, desculpa, para a luz atravessar aquela camada de água, dados os valores do exercício. E aí, como eu falei, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que dessa vez pensando para o vidro. Então, eu vou até trocar a cor aqui, para ficar mais fácil da gente identificar o que, que é uma resolução e o que, que é a outra. Então, vamos começar com o índice de refração do vidro, que vai ser a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no vidro. Índice de refração do vidro a gente usou aqui, né, 3 sobre 2. Então, vai ser 3 sobre 2 igual a C dividido pela velocidade da luz no vidro. Vou passar esse 2 para cá multiplicando, esse 3 para cá dividindo. Então, a gente vai ter que a velocidade da luz no vidro vai ser igual a 2C dividido por 3. E aí a gente faz a mesma coisa, né, o segunda etapa de cima, para a gente calcular o tempo que demora para atravessar o vidro. Então, a gente tem que a velocidade para atravessar o vidro vai ser o ΔS do vidro dividido pelo ΔT do vidro. A velocidade é essa que a gente calculou, né? 2C sobre 3. O ΔS dessa vez é só D, porque vai ser essa distância aqui, ó, que você anda no vidro. Então, vai ser D dividido pelo ΔT do vidro. O 3 passa multiplicando este 3. Passa para cá multiplicando. Este 2C passa para cá dividindo. Então, a gente vai ter que o ΔT do vidro vai ser igual a 3 vezes D dividido por 2C, certo? Bom, aí voltemos à pergunta do exercício de fato. Vou até de novo mudar a cor para facilitar. A gente quer saber a razão entre o tempo do vidro com o tempo da água. Não pode inverter a ordem, cuidado com isso. Então aqui a gente vai calcular o ΔT
do vidro dividido pelo ΔT da água. Como a gente tem dois valores que são dados por frações, vamos lembrar como é que faz divisão de fração. Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou copiar aqui. Primeira fração, que é o ΔT do vidro, vai ser 3D dividido por 2C. Multiplicado, agora eu vou, sim, inverter a segunda fração aqui. Então, ao invés de ser 2D sobre 3C, vai ser ao contrário. Vai ser 3C dividido por 8D. Aí eu vou simplificar. O C simplifica com o C, o D simplifica com o D. Então, em cima, eu tenho 3 vezes 3, 9. Embaixo, 2 vezes 8, 16. Então, a razão, 9/16. Essa daqui é a resposta do exercício. É isso. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se você gostou, curte, compartilha. Se você quer ver alguma prova resolvida aqui no nosso canal, deixa também nos comentários pra gente. Até mais!